Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, because in order to the process is take off. Hoje é vinheta ao som de Papai Noel aqui, ó. Eu não sei fazer, não sei se dá pra fazer uma conexão com o Natal. Especial de Natal, Brunão! Vinheta no ar, ó. Jingle bells, jingle bells. Vamos cantar música de Natal aqui, só pra ficar feliz? Puxa uma música de Natal aí, depois vai eu, vai. Então é Natal. Ok. E o novo também. O quê? E seja feliz. É que esse é o The Voice que hoje É o Natal. Bruno Mota. É o Bruno... E feliz também. Ai, Jesus, eu vou puxar uma aqui, ó. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Olha comigo. Feliz Navidad. E o próspero ano de felicidade. Ah, puxa mais uma aí, vai, mais uma pra cada. Espírito natalino. Vai. Acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal, o jornal tá cá. Chega, né? Chega. Vou mais você. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bell lá, eu não sei o resto. Essa música é muito boa. Faz aquela carinha assim. This Jingle Bells, that's the Jingle Bells. Ah, meu amigo, seja bem-vindo ao especial de Natal do Piloto Central. Especial do Natal do Piloto Central. Ah, Papai Noel. Ah, meu amigo, vou de música pra saber. Ai, ai, meu Deus. É, aquela que fala me disse que fosse filho de Papai Noel. Não sei se é essa música. Eu achei que tô pode fosse ser. filho de Papai Noel. É, meu amigo, esse programa cheio de sinos ao relento, neve, esqueceram de mim. Papai Noel, Mamãe Noel, duendes e renas, presentes para todos. É o Piloto Central especial de Natal que vai falar daquilo que tem muito a ver com o Natal. Liberalismo, Bruno. Olha aí, tudo a ver com o Natal. Coca-Cola. Papai Noel é vermelho por causa da Coca. Papai Noel é vermelho. E outra, essa coisa aí de consumir e tal, né? O consumismo tem a ver com uma certa liberdade de mercado. Eu compro presente, né? Essa coisa de comprar o presente pros outros, esse amigo para amigo secreto, não, meu amigo. Eu compro meu presente, eu escolho o que é melhor pra mim. Pronto, e eu não dou presente secreto pra ninguém não. Cada um que tome a sua decisão. É isso aí. Então hoje faremos um episódio especial sobre o que é liberalismo, seguindo aquela nossa série sobre ideologias políticas. Há quase um ano atrás falamos sobre o que é fascismo e agora conseguimos seguir a onda. E hoje vamos falar sobre o que é liberalismo. E hoje temos presença especial, um especialista em liberalismo. O nome dele é Bruno Moreira. E eu sou Silas Lima. E ele Eu sou o Bruno Moreira. E sobe a vinheta, é Natal, meu amigo! Sei que você tá ouvindo aí com sua família, nesse querido almoço, nessa briga de peru. Ah, meu Deus, quem vai comer? A uva passa, quem vai pegar a última fruta cristalizada do panetone? Essa é a grande discussão da família brasileira nesse momento. Mas vamos falar um pouco de coisa séria. A história do liberalismo, a sua origem e a sua evolução política enquanto ideia. E o que, aquele velho clássico dos programas a respeito das ideologias, o que não pode faltar em um sistema para ser considerado como um liberalismo. Antes de mais nada, eu quero já pedir para você acessar as nossas redes sociais e o nosso Instagram.
e nos curtir, nos seguir, né? Nosso Instagram é @piloto_central, nosso Twitter e Facebook é @pilotocentral, nosso site é www.pilotocentral.com.br e nós estamos no Spotify e no Deezer, se quiser nos ouvir, é isso aí, meu amigo, e também estamos no YouTube, então é só tocar o sininho aí, esse episódio aqui vai ficar pro resto da humanidade, né? Eternamente. E aqui em homenagem ao Vitor, estou com o meu bonezinho vermelho da Revolução, porque o Vitor se recusou a falar de liberalismo, porque para ele só existem as ideias dos comunas, né? Ele é dos comunas. Ele só participaria se o Boulos participasse aqui também. Ele desistiu de participar porque o Boulos não conseguiu vir hoje. Por sinal, um abraço pro Boulos, né, Vitor? Ô, Bruno, um abraço pro Boulos que não pôde vir de última hora, né? Teve um problema familiar aí, então se cuida aí, viu, Boulos? Sim, exatamente. Mandar um abraço também pro Suplicy, também, que ele quase veio no programa, ele só não veio por uma coisa lá que ele falou, não gostei. Aí ele disse não. Aí eu falei, então deixa pra lá. Aí ficou esse diz que me disse, né? Ele disse, você disse sim, ele disse não, ficou aquele diz que me disse, aí a gente falou, então deixa pra lá, fica aí conforme o que você quer. Bruno, vamos mandar um beijo para toda a família brasileira que está nos ouvindo aqui no pleno Natal, né? Que legal, né? Que bonito. Então, toda a família brasileira. Fala aí. E mais que isso, esse é um programa para você ouvir no Natal, no Ano Novo, para você ouvir toda hora. Se está com alguma dúvida, vem ouvir esse programa, vem ficar com a gente, entendeu? É um momento muito especial. Eu me guardei para esse momento, estou aqui, sabe? Eu tomei um banho, passei cotonete, nunca passo cotonete, passei fio dental, tudo para ficar aqui com vocês. Olha, eu acho que só o fato de a gente estar 3 anos aqui na peleja do Piloto Central, a gente merecia agora, você que tá no YouTube, um like. Moleque, merece um likezão aí. Laica a gente, né? Porque quem tem etiqueta é laica, né? Já diria a propaganda antiga, eu não sei porque eu falei isso. Um abraço pro Vitor também. E, uma coisa que você falou que é bem interessante é que o nosso episódio sobre fascismo, a gente recebeu vários comentários de pessoas que ouviram até para fazer prova, né? Ouviram o nosso episódio sobre fascismo para fazer prova, foram mal pra caramba, mas ouviram, né? A gente até bloqueou quando fala, tô assistindo para fazer a prova, o comentário tá lá. Agora vai procurar o comentário que a pessoa falou, tirei nota tal, a gente bloqueia. Ai, Jesus, esse aí é o doido. Beleza, vamos lá, Bruno, vamos começar. A gente vai fazer aqui uma brincadeira. Eu começo falando, até porque o liberalismo pressupõe um debate, né? Então, debate de ideias, argumentação. Então, eu vou começar falando sobre alguns tópicos, o Bruno vai começar sobre outros e a gente vai problematizar, porque, inclusive, eu e o Bruno discordamos em vários sentidos, mas, como somos todos liberais, a gente consegue conviver em paz e se nos tolerarmos, né? Essa é a raiz da palavra. Bom, Bruno, bora começar? Vamos lá? Vai lá, 1, 2, 3 e... Fala aí, Du! Seja bem-vindo! Brincadeira. A ideia é liberalismo, só para ter o bordão aqui. Liberalismo, então a gente vai falar um pouco sobre a história etimológica e já vai emendar, e o Bruno vai trazer um pouco das origens das ideias e da evolução. Então, falando a respeito da história etimológica, o Bruno também vai trazer a percepção dele e também o estudo dele, a palavra liberal é usada desde o século XIV, né? E ela tinha alguns sentidos. Ela é oriunda da palavra latina, né? Da palavra que vem do latim liber, e o Bruno vai fazer referência ao libertas, né? Que o Hobbes usa. E ela tinha alguns significados. O Bruno vai até problematizar essa ideia de muitos significados, mas eu vou trazer como ela era entendida numa percepção social, né, como ela era entendida. Um dos significados era a referência a homens livres. Isso já tem uma conotação social, até política. Então, os libers eram as pessoas que eram livres, os homens livres, aqueles que não eram escravos, os homens e mulheres que não eram escravos. Os homens, né, era uma sociedade extremamente machista, né, os homens eram o que era relevante para aquela época. Então, os homens livres eram chamados de liber, e então era o contrário dos escravos. Outro significado era uma referência a atitudes sociais. Então é muito comum você ver na literatura antiga que o rei era muito liberal. Não quer dizer que ele era a favor do mercado livre, ele era um rei, pô, pelo amor de Deus. Imagina o rei a favor do mercado. Não, a mão invisível do mercado. Imagina o Henrique VI. Não, a mão invisível do mercado
Look at it, look at it, look at me, né? The Invisible Hand. Ai, ele não era a favor do mercado, mas o rei liberal era aquele que era generoso, né? Aquele que também tinha a mente aberta para as questões sociais e era um rei generoso. E aí, ao longo do tempo, a palavra também começou a ganhar muito significado, e acho que talvez seja o significado que mais influencia as ideias políticas, que é olhar para ter liberdade de escolha. O que é ser liberal? É uma pessoa que tem ideias a respeito da liberdade de escolha, ou tem a liberdade de escolha. Ela foi empregada pela primeira vez enquanto filiação política, né? Foi na Espanha em 1812, isso é segundo o livro do Andrew Haywood, né? Ideologias políticas. E o primeiro partido que se declarava liberal era o partido do Whig, o partido inglês, que é um partido que foi muito influente para a Revolução inglesa. Então ela tinha ali você vê como é o partido que influenciou a Revolução Inglesa, ela tinha um cunho muito liberal, que ao longo do tempo, e aí o Bruno vai trazer um pouco disso, também começa a ganhar, a gente vai tratar isso um pouco na origem, começa a ganhar trações mais conservadoras, tá? Mas de fato, só a primeira vez que um partido se determinou como liberal foi em 1868, com William Gladstone, foi um primeiro-ministro britânico que fundou o Partido Liberal, que era oriundo do Partido Whigs, né, os Whigs Party, né? Então, é isso. Bruno, alguma ponderação? Fica à vontade para falar sobre isso também. Esse termo, liber ou libertas, é um termo em latim que foi muito usado no período medieval para falar de várias coisas. Então, nesse sentido, liberdade, esse conceito, a origem dessa palavra, né, ou liberalismo, ele remonta a vários tipos de discussões, como a discussão se a gente tem livre arbítrio ou se Deus programou todas as coisas, ou se a sorte está lançada e a gente pode fazer o que a gente quer, então a gente tem liberdade ou não. Eu acho que, eu não sei remontar precisamente quem foi que começou a usar esse termo na política, mas o Maquiavel ele faz uma diferenciação muito interessante. Ele usa a questão da libertas na política. Ele usa o mesmo significado que era usado para falar sobre livre-arbítrio na política. Então, ele fala que para a gente ter a liberdade de fazer o que a gente quer, a gente precisa ter a virtude, que é um conceito que Maquiavel usa bastante também, e ele trata uma questão muito interessante no século XVI, ou seja, antes de haver o liberalismo, que é a ideia de que liberdade, né, ela é uma tensão, a ideia de liberdade, ela está no meio de uma tensão da sociedade, ele não usa o termo sociedade, tá, mas aqui acho que fica fácil a gente entender. Então, a ideia de liberdade está no meio de uma tensão na sociedade onde um povo não quer ser comandado, ou seja, quer ser livre, e outra parcela do povo quer comandar, ou seja, quer ter a liberdade de fazer o que entende, né? Então, para Maquiavel, existe a vontade de não ser governado e a vontade de governar, que ambas lutam pela liberdade. Aqui é já um princípio da discussão, né, de diminuir a força de quem comanda o Estado e aumentar a força de quem comanda o Estado. Uma discussão bem delicada, porque a gente não pode ser anacrônico e falar que isso é a discussão de aumentar ou diminuir o Estado, mas existe essa discussão em Maquiavel. Se a gente for um pouquinho mais para frente, eu acho que fica mais claro quando a gente vê o Hobbes tratando 3 conceitos principais na obra chamada O Cidadão. Você quer falar alguma coisa, Silvio? Isso, eu só queria falar que é bem importante você frisar isso, né? Que o conceito de liberdade, ele não é, o liberalismo não cunhou ao mundo o conceito de liberdade, né? Ele é anterior, muita gente usa em vários outros campos, né? Muitos outros filósofos falam de liberdade, o que é ser livre, né? Você vai ter o Descartes com a sua percepção de que é liberdade, vai ter um monte de filósofo antigo, por sinal, falando a respeito disso. Não é cunhado pelo liberalismo. O liberalismo é que parece que é muito
que tem muito a ver, né? Liberalismo e liberdade, mas não é, né? Não é o que você está trazendo, é Sim, isso. o Maquiavel objeto trata. do liberalismo é a liberdade. E eu acho que em Hobbes vai ficar claro que tipo de liberdade que o liberalismo quer falar. O Uhum. Hobbes ele trata três conceitos muito importantes, que é o conceito de poder, conceito de liberdade e o conceito de religião. Mas religião ele trata mais como ideologia, né? Não trata só como uma religião específica, mas uma ideia que você aceita para você. Ou seja, o que a gente chama hoje de ideologia, tá? Só cuidado com essa palavra em Hobbes. Eu Mas quero uma para viver. Só queria fazer isso. então, os três conceitos que ele usa no De Cive, ou do cidadão, que é potestas, que é poder, libertas, que é liberdade, e religio, que é religião. Ele fala que a potestas, ou seja, o poder, não pode estar na mão da religião. Tem que estar na mão do Estado, porque se o poder está na mão do Estado, a gente tem mais liberdade. E quando ele fala o poder está na mão do Estado, ele está querendo dizer que tem que ter uma Constituição, que a gente vai chamar de Estado, uma Constituição que diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É só através disso, ou seja, o poder estando desse lado, que a gente pode ter liberdade. Se o poder estiver do lado da religião, você vai desconfigurar essa balança, porque a religião ela tem regras próprias que não dizem respeito a todas as vontades de todas as pessoas, certo? Então aí a gente começa a ter de uma forma um pouco mais claro como que o liberalismo vai usar o conceito de liberdade, liberdade de consciência, por exemplo, que é o que exatamente eles diziam naquela época. Eu posso o liberalismo ele nasce junto também com Calvino, com Martin Lutero, quando ele também, esses dois pensadores também estão contra o poder da igreja de dizer o que eu devo ou não pensar. Então, é sim uma liberdade política e individual de tanto eu poder escolher as leis do Estado, que isso você não pode fazer na religião, quanto eu ter a liberdade da minha consciência, poder ter a consciência que eu quiser. Uhum. E isso é bem legal, porque na mesma época, né, só para te tratar da origem, na mesma época você vai ter os escritos do Locke também. E aí vai cair muito no que o Bruno está falando, porque baseado em dois preceitos básicos, que é de constitucionalidade e consentimento, ou seja, o que o Bruno até falou um pouco ali, a ideia de que haja consentimento, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, e que haja um conjunto de leis, mas consentidas pelo indivíduo. E ali você começa a ter, não dá para dizer que é liberal, porque ainda não existiu o cunho, foi o que o Bruno falou, não existiu o cunho ideológico do que é liberalismo, né, enquanto política, enquanto ideologia política, mas já há ali os preceitos. Tanto que o Locke ele faz aquela célebre frase que o Estado serve apenas, e ele está ali falando muito para garantir a liberdade religiosa. É mais uma crítica direcionada à igreja que vai se estender para as outras questões sociais, mas ela nasce como uma crítica à igreja. E ele vai dizer que o Estado só deve, as pessoas, os indivíduos só devem ser livres e o Estado só deve existir para garantir três grandes coisas, que aí é talvez o grande norte de quem entende o Estado mínimo, né? Que é garantir o direito à propriedade, o direito à vida e o direito à sua própria vida, o direito à propriedade e tem um terceiro direito aqui, deixa eu pegar, não sei se você lembra, que é bem clássico, Bruno. É o direito à propriedade, o direito à própria vida e e a liberdade, a defesa da liberdade de escolha, né? A defesa da liberdade de escolha, o direito à propriedade, o direito à vida. Acabei de ver aqui. E aí ele tem até uma frase clássica, né? Que onde não há lei, não há liberdade. Então você começa a ter ali os as raízes, né? E aí você vai ter também Voltaire, que vai ter a galera que pensa, o Locke também, que vai pensar outro conceito que é bem interessante, vai falar aqui, que é sobre a tolerância, e muito pautado na discussão da intolerância religiosa que permeou o século XVII, século XVIII, o absolutismo e tudo mais. Bruno, quer continuar a respeito aí? Eu só fiz uma intervenção. Não, eu acho que quanto à origem, né, do termo liberalismo, a gente pode entender que vem de liberdade, de libertas, mas que tem um uso muito próprio para o liberalismo, que é a liberdade individual. Propriamente, especificamente falando, é autonomia individual.
Não é, se a gente for pensar, o sujeito não pode ser liberal porque ninguém é livre, sei lá, o destino escolheu todas as coisas que vão acontecer, então a gente não é livre. Isso daí não é uma discussão do liberalismo. O liberalismo ele quer saber se a gente tem a autonomia de consciência, de vontade, autonomia de razão, de você poder pensar o que você quer, né? Então, eu acho que essa é a origem, aí foi nesse período, século XVI e XVII, com Maquiavel, Hobbes e Locke, que foi cunhado o uso do termo liberal, liberdade, quer dizer, foi cunhado o termo liberdade no sentido que o liberalismo vai usar. Tem outro, só para dizer, há três movimentos políticos históricos que também, além desses pensadores, são extremamente importantes para a origem das primeiras percepções enquanto ideologia política, e que são movimentos que são de séculos anteriores, né? Então é a Revolução Inglesa, que foi do século XVII, e a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que é bem no início do século XVIII. Não, é bem no fim do século XVIII, por sinal, né? Revolução Francesa, desculpa, mas é no século XVIII. Durante o século XVIII. Então, baseado nessas ideias, no início do século XIX, começa-se a se ter uma percepção e se construir uma ideologia política. E aí o principal expoente dessa ideia é o John Stuart Mill, assim, talvez o primeiro filósofo, eu digo talvez porque eu não posso afirmar com toda certeza, não li todos os livros do mundo, né? Se eu tivesse lido todos os livros do mundo e lembrasse deles por sinais, eu diria isso. Mas, só para complementar, e ele surge como uma alternativa ao colapso do feudalismo. Por isso que ele é muito influenciado pela Revolução Francesa, inglesa e americana. Porque é bem na época que o feudalismo está se rompendo, o absolutismo está se rompendo com as ideias de Rousseau, ideias do Locke, essas revoluções todas. E aí começa a se pensar em uma alternativa mediante esse colapso. Começa a ter uma sociedade de mercado, e aí você começa a pensar. E ele é muito influenciado pela classe média, né? Que começa a mercantilizar e começa a se tornar uma terceira força junto da monarquia e a igreja e a aristocracia rural. Então ele começa a surgir ideias muito radicais, reformistas e revolucionárias contra o absolutismo do feudalismo, da monarquia, e aí você começa a escrever isso, né? O que é essa coisa? Vamos escrever alguma coisa sobre o que é liberdade, sobre o indivíduo, e aí começa essa ideia toda. Só para seguir, não sei se você quer falar alguma coisa referente a isso, Bruno, porque eu já vou para o século XIX. Eu ia falar disso. Se esse tipo de discussão se originou no século XVI e XVII, eu acho que ela se consolida com o iluminismo, né? E eu acho que é disso que o Silas já estava entrando agora, falando, ele chegou até o Stuart Mill, mas a gente pode falar um pouquinho de outros pensadores iluministas. Pode falar. Você vai trazer, eu sei que você vai trazer um que é bem polêmico na nossa discussão. Não, eu ia falar para você falar um pouco sobre Montesquieu. Você leu Montesquieu, né? Mas o Montesquieu já está numa. Eu lembro muito do Montesquieu já como uma estruturação desse Estado, né? O cara já começa, o Montesquieu é o pai da ideia dos três poderes, né? E todo esse caminho. Mas eu pensei que você ia falar do Burke, falar do Rousseau, esses pais. Eu ia comentar, porque você falou que revoluções importantes aconteceram e que trouxeram à tona com força o tema da liberdade individual. O debate que por exemplo, a Revolução Francesa, eu acho que foi a mais comentada. O tema da Revolução Francesa, ele divide muitas pessoas que lutam pela liberdade, como o Kant, como o Edmund Burke e alguns outros autores. E como o Montesquieu também, né? E como o Stuart Mill. Como o Stuart Mill. A questão aqui é que o liberalismo, mesmo sendo a favor da liberdade, ele tem alguns métodos. E aí a gente começa a dividir os tipos de liberalismo, né? Como que você vai implantar a liberdade? Através de uma reforma ou através de uma revolução? Aqueles que foram através da revolução, como Rousseau,
eles não deixam de ser liberais, porque são a favor da liberdade individual. E é muito difícil achar autores que sobreviveram ao mainstream que não são a favor da liberdade individual. Os que não eram, eles estão apagados nos cantos da história, né? Até existiam as pessoas que se opunham a Rousseau na questão da liberdade, né? Mas eles estão nos porões da história. Agora, É o que venceu, né? é, agora, quando você pega Kant, por exemplo, que é a favor da liberdade, é a favor da razão, é a favor da liberdade individual, do poder de escolha, da razão individual, o Kant, ele é a favor, lá no iluminismo, ele é a favor de respeitar as tradições. E aí a gente começa a dividir em pequenas curvas sinuosas não sei se eu posso falar de liberalismo conservador ou conservadorismo liberal, né? Mas são pessoas que são contra ideias totalitárias, são contra o totalitarismo, são a favor da razão, eles são a favor da liberdade religiosa, esses autores, ou seja, são várias premissas liberais, mas que são também a favor de respeitar as tradições, que é uma ideia que pode ir a favor do liberalismo, no caso do Kant, por exemplo, ou no caso do Burke, mais ainda, mas pode se chocar com alguns liberais, como Rousseau. E até porque o primeiro liberal. E aí talvez começa. Talvez seja aqui a primeira discordância natural, vai ter, minha e do Bruno, porque eu considero, e na minha opinião, o Burke como o pai do conservadorismo, né? Até porque, para a época, eu acho que a distinção clara, porque assim, você não tinha muito uma discussão ainda econômica, né? Ainda era uma sociedade muito agrária. Estava nascendo ali o mercantilismo, o capitalismo e tudo mais. Para a época, era muito claro que aqueles que se apegavam a uma espécie de. Você pegava a tradição e os costumes de algum modo, né, eram mais reformistas, eram talvez liberais conservadores, até abro uma palmatória, mas eu digo quanto conservadores. Mas aí nasce o liberalismo clássico, né, que é aqueles que acreditavam fielmente que, de algum modo, o homem iria se desgarrar das suas tradições e costumes, muito influenciado pelo iluminismo, que era a, a elevação da razão, né, os conflitos se resolviam através da razão. Mas, de qualquer forma, eu posso considerar que naquele momento talvez a discussão não estava lá, né? A gente não estava lá, né, Bruno? Eu não estava lá. A discussão poderia ser essa também, liberais mais conservadores, mas liberais, até porque já era superada a discussão sobre a monarquia. O século, eu vou seguir aqui, já segui, tá, Bruno, para a gente começar a entender o que tem em cada um dos momentos. O século XVIII já vai nascer a primeira ideia liberal, que é a clássica, né, é que vai pautar aqui, baseada muito na liberdade individual, que eu separo individualismo e liberdade, e a gente aqui teve um acordo, eu e o Bruno, de juntar como um conceito único, porque está muito intrínseco, né? O homem deixa de se ver como um grupo, que era muito no feudalismo, aquele determinismo social, a sua condição social vai ser determinada pela sua condição de nascimento, e aí vem o liberalismo e diz, não, 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 não. Nós somos indivíduos que podemos superar as tradições e costumes e o que nós somos socialmente não deve ser determinado pelo nosso nascimento, pelo um determinismo existencial, histórico, algum tipo de percepção a esse respeito. E aí você começa a trabalhar essa percepção histórica, se desgarrar, e aí vai vir a primeira percepção de que o homem e ele tem o direito de lutar por suas aspirações e desejos pessoais, e o Estado deve servir a isso. E aí muito se influenciando por essa percepção de Locke, que o Estado só deve proteger a vida, a liberdade e a propriedade, e isso é um Estado mínimo, e aí você começa a ter, e aí o século XVIII e XIX é o século que a gente começa a ter a industrialização do mundo ocidental. E é bem importante dizer isso, né? O liberalismo é muito ocidental. Há autores que dizem que é a ideologia do Ocidente. Talvez o Ocidente todo tenha sido moldado a essa ideologia. Com as colônias, né, europeias e as Américas, né, América do Norte, ali, os Estados Unidos. Então, é bem importante dizer isso, porque o século XIX talvez tenha sido o século liberal, porque era uma ideia que se casava profundamente com a industrialização.
Porque a industrialização começou a fomentar o mercantilismo, o capitalismo industrial, e aí a interferência mínima do Estado era muito conveniente a essa classe, né, dominadora, que era os donos das indústrias, porque o comércio livre e o lucro livre era extremamente fundamental, e aí quando isso surgiu, havia-se uma crença fiel de que isso traria progresso à sociedade. Então o século XIX foi muito pautado por essa percepção. Pô, casa perfeitamente porque o mundo se desenvolve por mercantilismo global. Então o Estado não tem que interferir nisso. E aí é baseado até em 3 preceitos do Adam Smith, né? O Adam Smith faz lá que a liberdade deve ser total nesse sentido, a ponto de que os empregadores, as empresas possam escolher os produtos que querem fabricar, a indústria possa escolher os produtos que querem fabricar, os trabalhadores possam escolher os lugares que eles querem trabalhar, para quem eles querem trabalhar, e as pessoas possam escolher os produtos que querem consumir. E isso não deve ter de nenhuma forma a intervenção estatal. E beleza, aí surge isso, é o século... Você quer falar algum a respeito desse momento da história, Bruno? Só para a gente ir depois ir para o século XX e XXI? Não, acho que pode ir. Aí o século XX nasce, e no século XX, o liberalismo começa a se difundir mundialmente. O liberalismo, por exemplo, entra no Japão. O liberalismo industrial entra no Japão. O Japão começa se transforma. Só que aí ele começa a encontrar uma resistência, porque para além do Ocidente, não havia. A influência do iluminismo não necessariamente tinha chegado. Os povos ainda se viam muito como grupos e não como indivíduos. E aí você começa a ter uma certa resistência e adaptações do liberalismo. Por exemplo, o Japão assume o liberalismo, mas é um liberalismo mais corporativista e menos individualista, muito pela cultura japonesa. Então, ele. E nesse momento também, que ele está ali bem firmado, no fim do século XIX, do século XX, ele começa a ter o caráter extremamente conservador. Começa a se perceber que quando a classe média toma o poder, ela, no fim das contas, não tem mais aquele princípio libertário inicial, do liberalismo libertário, porque talvez possa fazer mais sentido agora o que o Bruno falou, relacionado ao liberalismo conservador. E aí começa a se perceber que esse pessoal que tomou o poder decide reger as regras e só acentuar as diferenças. Nessa época vai surgir o comunismo, vai surgir todas as ideias contrárias, acentuando essa desigualdade que o liberalismo, o capitalismo, o mercantilismo, essa tríade aí, vamos dizer assim, acentua na sociedade. Que os mais ricos, né, aqueles que, através da sua liberdade de tomar decisões na esfera econômica, acentuou muito a desigualdade social, principalmente a desigualdade social econômica, que vai surgir ali o materialismo histórico. O Bruno até pode falar um pouco disso, da ideia do materialismo histórico, e é nesse momento que a gente começa a ter uma ruptura e uma percepção de que o liberalismo é bem conservador, e você estudou um pouco sobre isso, Bruno, se quiser falar, fica muito. Eu acho que fica claro agora que você falou como a história do liberalismo é a história de vários pensamentos liberais. A gente tem o pré-liberalismo com Hobbes e Locke, a gente tem o nascimento do liberalismo com a chegada do iluminismo, né? E depois a gente tem ideias mais atuais, como desde Stuart Mill até Keynes, mas com o século XX, ali no meio do século XX, um pouquinho mais para a primeira metade do que para a segunda metade, a gente já pode ver como mudou bastante o liberalismo e como as pessoas que chegaram ao poder, elas começaram a acentuar diferenças, como o Silas falou, e a se tornar um pouco mais conservadoras. E hoje, a gente, estudando a história do liberalismo, vendo os passos, a gente vê como a história do liberalismo ajuda a entender os tempos atuais. Afinal, hoje, os principais partidos de direita, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, são liberais conservadores. E os de esquerda, liberais nos Estados Unidos, os liberais raízes, que são os liberais ali baseados no iluminismo, eles são vistos como de esquerda. No Brasil, eu acho que não tanto.
Não tanto, né? É um liberalismo diferente. E aí é bem importante que o Bruno falou, nessa primeira metade a gente tem uma grande crise mundial, que é a grande crise da década de 30, e aí surge o Keynes, né, que é um economista, o John Maynard Keynes, eu não sei falar o nome dele direito, e ele vem com a ideia do New Deal, e aí surge nesse momento o que se chama na academia de liberalismo moderno, que é um liberalismo que ainda acredita no individualismo e na liberdade, né, na liberdade individual, mas acredita que ela deve servir para que o homem alcance a sua maior potência, né? A sua maior potência moral. E aí ele vai se encontrar enquanto ser humano, com responsabilidades sociais, e aí ele atribui ao Estado uma característica diferente, porque o New Deal é uma injeção estatal na economia para recuperar a economia. Surge ali essas ideias de que o Estado tem que ou gerir a economia ou minimamente regular para ele garantir o mínimo básico de bem-estar a todo cidadão. Surge aí, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, a ideia da equidade, né, do liberalismo democrático, do liberalismo social, que pensa a equidade. Então, acho que está feito um panorama. Nesse meio termo, vai ter ainda o neoliberalismo, né? A gente vai falar um pouco dele, porque ele vai tentar ressuscitar, porque aí, só para fazer um recorte, a gente fez até um post disso no nosso Instagram. O liberalismo volta ali, um liberalismo moderno, com o Keynes. Você vai ter depois o John Rawls, é um outro escritor, que vai ter um livro chamado Justiça Social, que vai defender essa ideia do Estado, quanto balança, quando o liberalismo descambar e gerar muita desigualdade, o Estado vem e equilibra a balança. Mas nesse meio termo, depois de 30, vem a crise da década de 70, que é a crise do petróleo, a Guerra Fria. E aí nasce o neoliberalismo, que é como se fosse um fundamentalismo do liberalismo clássico, a defesa, ele é bem mais conservador, é a defesa da mão invisível do mercado para sempre. E aí vai ter como principais expoentes a escola de os Chicago Boys, né, com Milton Friedman, e vai ter alguns países que vão adotar isso firmemente. Vai ter os Estados Unidos, a Inglaterra com a Margaret Thatcher, e aqui no Chile o Pinochet adotando essa ideia neoliberal, que também, por alguma razão, a gente pode dizer que hoje está colapsando também, porque os Estados Unidos não é mais um país neoliberal, e o Chile teve essa crise muito decorrente de todas as medidas implementadas pelo Pinochet, e a Inglaterra também se reformulou bastante, o Partido Trabalhista chegou ao poder várias vezes, até com o Tony Blair. O Tony Blair é um dos pais da ideia, é um dos pais da ideia do John Rawls, né, da terceira via, do liberalismo moderno. Então a gente tem aqui um panorama e uma evolução histórica. Beleza? Bruno, mais alguma coisa a respeito disso? Então a gente viu que ao longo da história a gente dividiu basicamente o liberalismo em dois grandes movimentos, o liberalismo clássico e o liberalismo moderno. E agora a gente vai falar o que se relaciona esses dois, o que tem que ter enquanto na discussão do que é liberalismo, né? O que tem que ter para a gente dizer que alguma coisa é liberalista. Receitinha de bolo. Receitinha de bolo, igual a gente fez lá pro fascismo. E aí a gente vai fazer aqui o que pensa, mas existe tanto na ideia clássica e na ideia moderna, e como eles veem essa percepção desses fatores. Foi um processo de curadoria dos mais diversos. Eu e o Bruno passamos aqui meses, por isso que demorou muito esse segundo episódio, fazendo essa curadoria, discussões homéricas até horas e horas da madrugada. Consultamos a academia, consultamos a sociedade civil, consultamos as forças espirituais. Porque a gente falou com os filósofos mortos, isso é sim, e consultamos a mãe natureza também, né? Tá vendo? Consultamos porque a gente tem uma conexão, consultamos Joana Dark, consultamos Anne Frank, Hannah Arendt, todas essas pessoas que de algum modo a gente foi lá, nosso querido guru que nos conectou com essas pessoas, guru João do Beiço. Você lembra do João do Beiço? Nossa, que nome horroroso, né? João do Beiço. Vamos lá! E aí eu vou deixar o Bruno começar, eu só vou dizer o que é. O primeiro ponto que deve existir em uma sociedade para a gente considerar ela como liberal não precisa nem ser em sociedade, eu acho que pode ser numa ideologia. Pode ser, mas beleza. Para considerar que uma ideologia é liberal, não pode faltar a liberdade individual. Bruno, é contigo, traça aí. É ou não é? Polêmica aqui no seu canal. Ponto de interrogação, mamilos. Eu acho que sim, isso daqui, eu acho, se a gente for pensar estritamente,
o núcleo da ideologia liberal é a liberdade, o objeto do liberalismo é a liberdade. E mais do que isso, né? Não é aquela liberdade, será que a humanidade é livre para fazer as suas coisas? Eu acho que é liberdade individual. Então, isso, inclusive, não divide nenhum tipo de liberalismo, porque eu acho que alguns tópicos podem dividir alguns tipos de liberalismo, mas isso tem que estar em qualquer ideologia que se diz liberal. Se você é conservador liberal, tem que ter liberdade individual. É claro que a gente pode problematizar? Pode. O que é a liberdade individual? Né? Eu tenho até aqui algumas definições de alguns autores, que, como eu disse, eu consultei. Para Montesquieu, essa liberdade ela diz respeito ao direito de fazer o que a lei permite. Ou seja, se a lei permite eu ir e vir, ninguém pode tirar esse meu direito. A liberdade individual é o direito de fazer o que a lei permite, entendeu? Se a lei permite que duas pessoas se casem, ninguém pode impedir que essas duas pessoas se casem, entende? Ninguém, nada. Segundo Rousseau, liberdade significa a obediência à lei que nós mesmos escolhemos. Né? E por último, que é um autor que eu já li algumas vezes, que é o Benjamin Constant, liberdade é a fruição. Ele é muito advogado, né? O Benjamin Constant é muito advogado. Já chega aqui, é a data vena do advectum, do não sei das coisas. Segundo Benjamin Constant, a liberdade é a fruição pacífica da independência individual. A fruição pacífica da minha independência. Ou seja, não adianta eu colocar isso através de uma guerra. Eu sou independente e tal. É fruição pacífica da minha independência individual. Então, liberdade individual, esse tipo de liberdade individual, né, tem que estar em qualquer ideologia que se diz liberal. Você, Silas? Eu também acho, e eu até fiz uma divisão, né? Eu não aprofundei mais, né? Mas eu fiz uma divisão um pouco maior, porque a gente falou de liberdade individual, e eu parto da percepção do indivíduo, né? Com a queda do feudalismo, a gente já falou, as pessoas se percebem enquanto indivíduos, elas têm que decidir a respeito de como elas vão viver, agora é elas que decidem, não tem mais o Estado determinando, impondo limites a elas, né? Tanto que. E aí a razão entra para o centro da discussão, é o iluminismo. Aí, tanto que eu até peguei uma frase do Kant, né, que ele vai dizer que o homem é um fim, após o iluminismo, o homem virou um fim em si mesmo, não mais um meio de alcançar os objetivos. E aí você até começa a rever a ideia dos direitos naturais, a ética justnaturalista católica, né? O que são direitos naturais, direitos humanos? Até o iluminismo tem uma carta muito bonita, né? Uma carta universal dos direitos naturais dos homens. É bem legal, essa carta é bem bonita. E aí, nesse momento, nasce, para mim, a percepção de que se somos todos indivíduos e somos todos dotados de razão, nós somos todos iguais. Aí nasce essa percepção, e se somos todos iguais, até tem uma discussão, né, entre os liberais clássicos e modernos a respeito disso, mas não que façam eles divergirem, né? Tem os atomistas, que aí vai trazer aquele conceito de liberdade negativa, que é a sociedade apenas como um conjunto de indivíduos que devem visar os seus interesses. E assim, e pressupõe que esse interesse pode ser independente, por vezes egoísta, e essa pessoa tem esse direito sem dever nada à sociedade. Isso vai ser um pouco mais revisto mais para frente, de que, pelos modernos, de que a liberdade é a essência humana, e é só através dela que a gente consegue alcançar, a gente já falou disso, alcançar o potencial enquanto humano. Então, é inevitável que essa percepção de indivíduo leve à liberdade, é inevitável, por isso que a liberdade individual foi o que o Bruno trouxe. E aí a gente tem aqui uma divisão de percepção, que eu acabei de falar, que é a da liberdade negativa e da liberdade positiva. A liberdade negativa é essa liberdade sem ausência de restrições, muito atrelada aos liberais clássicos, e a liberdade positiva é a ideia do homem dono de si mesmo para poder alcançar o seu potencial moral maior, né? E essa diferença é bem legal, porque
ela vai delimitar profundamente, principalmente hoje em dia, a diferença no liberalismo entre a intervenção do Estado. Então, para aquele que acha que é liberdade negativa, ausência irrestrita, o Estado é mínimo. Para aquele que acha que é a liberdade positiva, que o Estado deve, de algum modo, também contribuir para que o homem alcance o seu potencial humano, o Estado tem que ser esse que garante o mínimo, o bem-estar social e regula a balança das desigualdades, né? Então, não tem de nenhuma forma como negar que para ter um liberalismo, para que a gente considere uma ideologia como liberalismo, tem que ter a a liberdade do indivíduo. E é muito legal a coisa da liberdade negativa, que o Stuart Mill vai pensar sobre isso, e ele fala assim, ele até faz um conjunto de coisas que devem ser liberadas irrestritamente. Ele é mais. Consideram-se o Stuart Mill como alguém que trafegou entre o liberalismo clássico e o moderno. E aí ele vai falar assim: ó, tem certas coisas que são liberdades restritas. Eu considero que o Estado, é uma frase dele, né? O único propósito do Estado é exercer poder legítimo sobre os seus membros contra a vontade deles, é de evitar danos aos outros. Mas se a pessoa quiser fazer dano a si mesmo, o Estado não tem o poder de intervir. Isso é muito legal. Porque é tipo você tá defendendo a ideia do cara não usar cinto de segurança, ele só vai causar dano a ele mesmo. Ele não usar, um exemplo, a gente já falou disso em alguns episódios do Piloto Central, por sinal, dele não usar capacete, dele poder usar drogas, ele tá causando dano a si mesmo. O Estado não tem o direito de intervir nisso. Isso é muito louco, né? E esse conceito do Stuart Mill eu acho muito interessante. Ele chama de self-regarding, né? Responsabilidade de si mesmo, né? Mas eu achei aqui numa tradução como o anel de proteção. Esfera autoconcernente. É que o regarding é responsável, mas pode ser, né? A tradução filosófica. Enfim, essa ideia, quando ele está argumentando a favor disso, ele diz que isso é muito bom para a humanidade, porque isso permite que várias pessoas experimentem vários tipos de vida. As pessoas podem experimentar um novo tipo de vida, porque isso concerne somente a elas, e vai que alguém encontra um estilo de vida, um modo de viver que torna todo mundo, que torna ela mais feliz, e a gente pode falar, olha, alguém achou uma coisa aqui super legal, que é boa e deixa todo mundo feliz, e a gente vai deixando a humanidade mais evoluída, assim, né, com novas formas de fazer coisas, novas formas melhores. Então é como se a gente permitisse que, olha, você faz o que você quiser da sua vida, inclusive se você fazer uma coisa que você descobrir que é muito legal, falar para todo mundo. Então, é muito louco. E esse tipo de liberdade individual, ele é muito bom no final das contas, né? Essa é uma percepção da liberdade negativa, tá? De ausência irrestrita, né, de limites, apesar que, assim, tem pro Mill, né, se você causar um dano ao outro, aí o Estado tem que intervir. Mas as pessoas da liberdade positiva, dos liberais mais modernos, eles consideram que o Estado ainda deve, talvez o nosso Estado seja mais até nesse sentido, que o Estado tem que te precaver de causar dano a si mesmo até. Então, a ideia do cinto de segurança, o capacete, cara, o Estado também é um guardião de si mesmo, né? Então, porque ele também é um contribuinte para que você alcance o seu potencial moral maior e proteja a sua vida de alguma forma. Até o Bruno trouxe isso num dos episódios, eu me lembro muito bem, e eu soube pelo Bruno, que o Estado ele é defensor, inclusive, das crianças. E se um pai tentar fazer algo contra uma criança, o Estado tem um dever. Se um pai quiser causar um dano contra uma criança, o Estado tem o dever de proteger a criança. Então ele já é um Estado liberal que a gente vive hoje, a gente pode considerar assim, por mais que exista aí pessoas aí, né? Por mais que exista essas pessoas, ele é um Estado liberal com a liberdade positiva, porque ele também compreende que ele pode contribuir para que o homem alcance seu potencial máximo. E uma das formas de contribuir é garantir bem-estar social e protegê-lo de si mesmo, por vezes, entendeu? Muito louco isso, né? Essa discussão é bem legal, né? Você é a favor da liberdade restrita, Bruno? Só uma pergunta aqui. Eu sou a favor da liberdade restrita. A liberdade negativa, irrestrita? Então, isso daí é polêmico. Eu acho que tudo
não pode ser exagerado. Eu acho que a parcimônia é a lei lá Nossa, aristotélica aristotélico total. Nossa. que reina, porque assim, Fala em você. grego pra gente, fala em grego pra gente, pra ficar bonito. Poxa, eu tô com uma afta aqui, ó, que me impede. Porque é o movimento que o grego precisa e vai pegar justo a Vai afta. machucar aqui. Comi um abacaxi ontem, ficou zoado. É. Então, se você pensar a liberdade irrestrita, se eu posso fazer o que eu quiser, aí você vira um dependente químico. E se alguém não violar a sua liberdade, você nunca vai sair daquilo, você vai só se arruinar cada vez mais. E aí? Você é a favor disso? É, o dilema Essa ético aí. aí mora a polêmica. Imagina, né? E- Chega porque é uma discussão assim, quando será que eu ainda posso responder por mim ou ainda não? A gente pode falar dessa discussão também, né? Muito bom. Não, eu sou livre, ninguém vai responder por mim, a minha individualidade é perene e ninguém vai tocá-la. Inclusive, se eu estou afundando num poço é, de um poço imoral, não virtuoso, de vícios e tal. É. E aí, meu amigo? Por exemplo, se eu não tivesse a liberdade de falar, pô, Silas, faz isso não. O Silas não estaria aqui bonitinho, coradinho, não. Entendeu? Ele estaria lá jogando videogame, As sem traças. parar. Porque eu sou um viciado. É só para complementar e partir para o próximo ponto. Aí o Smith, o John Stuart Mill, né, vai contribuir muito aí porque isso gera conflitos éticos, né? E ele vai contribuir muito com a ideia ética utilitarista. Isso serve para um outro episódio, mas você quiser estudar aí, talvez seja a ideia ética que nasceu com a ideia de liberalismo, é bem bacana. O segundo ponto que a gente pode falar que tem que ter para considerar uma ideia liberal, uma ideologia como liberal, e aí foi um ponto aqui de discussão, e aí chegamos num acordo aí, o Bruno, os dois próximos pontos, um eu coloquei na pauta e outro ele vai pôr na pauta, é a ênfase na razão. E aí eu começo falando disso. A defesa da liberdade, ela está diretamente relacionada à fé na razão. Você só confia que as pessoas podem ser livres porque você confia que elas são racionais. Então, nesse sentido, o liberalismo se transforma num projeto iluminista até hoje. E aí o iluminismo influenciado por Rousseau, Kant, Adam Smith, Jeremy Bentham, não sei como falar exatamente. Então, uma vez que os homens são seres racionais pensantes, são capazes de definir seus próprios interesses e ir atrás deles. E aqui já nasce e ele tinha, por isso que ele tinha um teor libertário, porque ele era contra o paternalismo, que era um modo político, até social, que a sociedade se construía, como se em certos momentos da sua vida você tinha um estado paternal que tomava decisões por você, ou grupos que tomavam decisões em seu nome, e aqui você rompe com o paternalismo e permite, inclusive, como o Bruno disse, que os homens aprendam com seus erros. E aí tem uma leitura progressista da história, né? De que só a razão e a liberdade conciliadas fazem o mundo sempre caminhar progressivamente para o melhor. Sempre. Na ideia de que a razão emancipa os homens e ela desamarra, né, o homem tira ele das amarras da tradição e dos costumes. Por isso aqui também que eu acho que tem a ênfase, o liberalismo tem uma ênfase de que a educação é um principal agente de transformação social. Então, talvez outras ideias tenham isso, mas porque tem uma ênfase na razão, a educação se torna ponto culminante, ponto essencial para essa história. Outro ponto importante é que essa ideia da razão traz a relevância do debate da argumentação, né? Você está agora a razão, agora não se resolve mais os conflitos através da violência, mas sim através do debate e da argumentação. Então, o liberalismo, por mais que a gente tenha a liberdade negativa e a liberdade positiva, ele tem uma visão positiva do humano, porque ele concorda que o homem racional consegue se iluminar e tomar as melhores decisões, porque ele vai tomar as decisões a partir da luz da razão. Entretanto, só uma ponderação para eu terminar, a gente vai entrar aqui na necessidade do Estado, porque ele entende que o homem pode ser iluminado, mas ele entende que o homem não é perfeito. E aí é como se tem duas coisas que são inevitáveis no liberalismo, que quando você libera o homem, é inevitável que exista o egoísmo, porque algumas pessoas ainda não se emanciparam, não alcançaram a iluminação completa. É inevitável que
exista o conflito e a rivalidade. Por isso que a razão é tão importante, porque existindo conflito e rivalidade, você precisa dar uma saída, porque senão gera violência. Aí ele dá a saída à razão. E aí eu vou falar do Popper, né, cara? O Popper, o razoável, né? Que é a ideia de que numa discussão, né, você tem que estar sempre aberto para aceitar, porque a razão sempre há de iluminar os conflitos e basta você ser humilde para aceitar alguma coisa. Então, o liberalismo pressupõe ser pacífico, não violento. A razão é o norte desse caminho, tá? Era isso que eu queria falar. Então, para mim, é inevitável falar de liberalismo sem falar da razão. Eu acho que a razão ela é muito importante, mas eu acho que tem duas coisas muito. Você tem razão, você tem razão. Obrigado, obrigado. Essa noite, por mais frio que está, que faça, eu não vou usar cobertor porque eu já estou coberto de razão. Piada Então, horrível, por aí eu não me Jesus. preocupo. Vai, caramba. Tem um cachorro aqui, eu só vou. Fala alguma coisa aí, Silas, que eu vou fechar minha janela aqui. Você vai fechar a sua janela. Tá bom. E, gente, aí nisso tem o racionalismo, né? Como vertente racional, né? Então, o liberalismo é muito influenciado pelo racionalismo. E o que é o racionalismo? É uma ideia que é uma crença de que a estrutura do mundo, ela é racional. Então, você pode decifrar o mundo através da investigação e da razão. Então, é possível, a razão consegue explicar o mundo através da, da investigação crítica e do uso racional das ideias. Então, aí tem aqui no liberalismo também, porque ele é racionalista, ele é influenciado pelo racionalismo, tem também a crença na ciência, né? Porque ele diz que a estrutura do mundo é racional, então a razão pode decifrar o mundo através do quê? Da experiência e do uso racional, da investigação crítica, né? Pode ir, Bruno. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é a fé que o Silas falou, né? A fé na razão. Ou seja, por mais importante que a razão seja, parece que tem alguma coisa por trás da razão que fundamenta ela. O próprio Popper, que o Silas citou, ele diz no texto dele, Utopia e Violência, é o nome do texto, ele diz que, ele fala, eu acredito muito na razão, mas eu sei que com a minha razão não posso justificar a própria razão. Você não pode justificar a razão racionalmente. A segunda coisa é que colocar o liberalismo como uma ideologia racional e colocar ela como a ideologia verdadeira da verdade, que bebe na fonte da verdade. Sendo que eu acho que a gente pode falar do liberalismo como baseado na razão, mas em um tipo de razão, né? E razão aqui ela é sinônimo de modo de fazer, né? Sabe quando você fala qual é o modo de fazer isso, né? Para que isso serve? Você também pode perguntar qual a razão disso. Então aqui razão é sinônimo de motivo, sabe? De início, né? Eu até vou reforçar essa sua ideia, porque há quem diga que o liberalismo nem pode ser tratado como ideologia. Ele tem que ser tratado como uma meta-ideologia. Isso é, ele estabelece um conjunto de regras como qual é o modus operandi do debate, da política, mas ele não diz como tem que fazer. Isso é bem legal. Lembrei até disso. Então, e isso me faz pensar que a razão é um tópico de qualquer ideologia. Quando a gente diz que porque o liberalismo se baseia no iluminismo, então a razão é algo importante, eu acho que nem sempre, porque por mais racional que você seja, por mais racional que o liberalismo seja, ele também pode ser utópico, porque como o próprio iluminista Kant fala, a razão tem muitos limites. A razão ela pode pensar coisas que não podem nem existir. A razão é capaz de pensar coisas que não são possíveis de existir no mundo real, né? Então, a razão ela não é o que define propriamente o liberalismo, é alguma coisa que ele usa muito e que eu acho que é importante frisar que é um tipo de razão, um tipo de motivo do liberalismo.
Isso é uma crítica muito crítica, porque é baseado na escola crítica, que é pessoas que chamam de escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheim, enfim. Eles dizem que eles não criticam propriamente o liberalismo, mas o capitalismo, dizem que o capitalismo ele tem uma razão própria e que é dominadora, que tende a se expandir, ela é colonizadora, ela tende a avançar em tudo. E para você pensar, usando outra razão, outro modus operandi, você tem que andar à margem do que está canonizado como racional, né? Entendi. Então, eu acho que colocar a razão aqui como a matematização do pensamento, o pensamento sistematizador, ela é muito mais um movimento, ela é muito mais um movimento chamado movimento racional, né? Movimento, sei lá, da modernidade, movimento científico, do que falar que o liberalismo é caracterizado por isso, porque várias outras vertentes são caracterizadas por isso, né? Você, por exemplo, o conservadorismo critica a razão, mas ele fala a gente tem que usar a razão, a gente só não pode achar que ela é a melhor coisa do mundo. Afinal, o ser humano, que é o utilizador da razão, ele falha. O ser humano como total, tudo que o ser humano já produziu racionalmente é maravilhoso, mas você acreditar em um livro que um cara escreveu racionalmente e falar que isso vai mudar o mundo, então temos que aplicar isso, custe o que custar, pode ser problemático. Afinal, o indivíduo, sendo racional, ele pode errar, mas se a gente pensar na humanidade como um todo, segundo o conservadorismo, você pode confiar na razão, ou seja, o conservadorismo acredita também na razão de outra forma que o liberalismo. Então, não acho, no final das contas, trocando em miúdos, não acho que a razão ela é algo que dá identidade ao liberalismo. Ela é algo que quase que inevitavelmente está lá, como várias outras coisas precisam estar lá, como, sei lá, é, direitos humanos e talvez uma crença no ser humano. Então, mas o exemplo, olha, você está dizendo, se você tirar direitos humanos do liberalismo, ele deixa de ser liberalismo para mim. Sim, os direitos humanos sim, mas, por exemplo, se você Se você tirar tirar o outro que você falou também, que é você acabou de falar, direitos humanos e a crença no ser humano. a crença no ser humano, você também deixa de ser liberalismo. Para mim, eu acho que o liberalismo, não estou dizendo que outras não tenham, e discordo de você que todas tenham, tá? O fascismo nega a razão. E acho até que o conservadorismo, para mim, ele é um que privilegia o costume e a tradição em nome da razão. Para ele, o costume e a tradição é maior do que usa-se da razão, você tem razão. Usa-se da razão, você tem razão. Mas beleza, obviamente a gente vai discutir aqui, não tem problema. Eu acredito sim que o liberalismo ele é caracterizado por acreditar que os conflitos devem ser resolvidos pela razão e de que a explicação do mundo passa pela razão. Na verdade, elas vêm da razão, né? Vêm do debate, da discussão racional, da argumentação, da negociação, do consentimento, né? Então, eu acredito, eu não consigo ver fora. Por exemplo, quando a gente vai falar de talvez do comunismo, a gente vai ver a razão, mas a razão também ela é travada pelo materialismo. Então, pode ser racional, mas você olha para a história, olha para a economia e vê se aquilo faz sentido de algum modo, você é barrado, né? Que, é, não sei se você consegue me entender aqui a diferença. Uhum. Mas eu acho que. Desculpa, pode falar. Desculpa. Então, eu creio fielmente que não dá para falar de liberalismo sem falar. Não estou dizendo que ele é dono da razão, mas que ele, se você tirar do liberalismo a resolução dos conflitos por meio da razão apenas, do debate, da argumentação e da razão, à luz da razão, ele deixa de ser liberalismo, porque ele vai se tornar de alguma Uhum. forma autoritário. Mas o que eu estou querendo dizer, eu acho que eu não estou conseguindo explicar, é que é um tipo de razão. Que seria talvez a razão, sei lá, sistemática, a razão, como que eu posso explicar? Eu não sei explicar, eu sei diferenciar essa razão de outras razões. Por exemplo,
a razão histórica, você acreditar que tem muito mais razão uma ideia que ela consegue atravessar a história através das gerações e através do hábito, do que você acreditar que eu, através do meu pensamento sozinho, sou capaz. Eu acho que é assim, razão individual e razão histórica, razão coletiva, razão material. Por exemplo, o Hume, ele argumenta contra a razão, falando que a razão é um nada comparada ao hábito. A razão não pode dizer o que vai acontecer no futuro. O Tá, eu acho que até hábito uma discussão pode. anterior, né? Quase, né? Uma discussão quase Uhum. anterior. Sim, entendeu? É quase uma razão solitária nesse Não, e sentido. aí eu Então, posso. esse tipo de razão eu concordo, mas aí quando a gente fala o liberalismo ele se pauta na razão, no iluminismo existiam várias formas de razão. Não, é tudo bem, é porque até dentro tem as várias formas de liberdade, mas se você tirar o que o liberalismo entende por razão dele, ele deixa de ser liberalismo para mim. Eu até concordo com você, pode ser que a razão que ele defende, eu nem sei se ele defende uma razão, né? Ele só diz modos, ele defende o debate. E o debate pode trazer qualquer razão. O debate é aberto. Você traz qualquer razão para o pleito da Então, discussão. mas isso sim é algo que define o liberalismo, que é o debate, né? Sim, O que que fundamenta o debate? A crença no... Eu acho que isso que é o que a gente está chamando de razão no liberalismo é o pensamento, é a capacidade de engenho do indivíduo sozinho, racional, a independente, capacidade racional. Não sei qual razão, mas é uma capacidade racional. independente da história, independente da fé, independente da vontade. Uhum. Né? Agora, existem outras razões que você falar, para você pensar racionalmente, você tem que olhar para a história. E até faz muito sentido você falar isso, né? Mas o liberalismo não impede disso, eu acho. Em nenhum momento. Eu não vejo o liberalismo definindo uma razão. Eu só vejo ele acreditando que a razão pode resolver conflitos. Mas quando você fala assim, a gente é livre, inclusive do passado, É que o ser humano é capaz de se desvencilhar das tradições do passado para construir algo novo. Ele não é determinado por isso, né? Ele então, você tem a está vendo? capacidade racional Se ele de não é se desvencilhar, inclusive, determinado, dessa razão. se ele não é determinado pelo passado, ele é livre do passado. É uma razão que exclui totalmente o passado. É um tipo de razão muito específica. É, pode ser, se você entender assim, enquanto a razão. Eu estou num preceito, eu acho que você não é pré-determinado. Significa que você pode ser determinado por aquilo, mas você pode superar aquilo. É quando a gente diz, tem até a discussão aqui sobre o machismo estrutural, o racismo estrutural, a gente consegue se libertar dele ou não? Então, e aí, talvez faça sentido, tá? Aqui tá, a gente pode terminar numa aporia, não tem problema nenhum, até pra gente continuar o programa, mas talvez faça sentido. Eu só não enxergo o liberalismo determinando qual razão ele vai usar. Só enxergo ele dizendo que é a razão, não importa qual, que vai iluminar os homens para resolver seus Mas conflitos. você enxerga o liberalismo falando assim, eu vou usar a razão da tradição. Se A ela razão tivesse. que o certo vai ser o que a tradição diz que é certo, porque essa forma de pensar, usando a tradição, essa razão, né, esse motivo, ele é o certo. Você enxerga. Que então aí a gente tá, você tá, a gente tem um recorte histórico que é o racionalismo, ele é baseado nisso, né? O recorte histórico de que os conflitos não são, as decisões não são mais tomadas necessariamente a partir da tradição e do costume, são tomadas a partir de uma reflexão racional que inclusive pode coincidir com o passado e com o costume. Mas não é mais ele que delimita. É diferente, né? Eu chegar à mesma concepção passada e costumeira através da razão do que eu aceitá-la sem fazer um processo racional. Você entende? Mas tudo bem, acho que você também tem. Obviamente, pode ser as duas coisas, a gente não está querendo fechar o debate, né? Show? Só para a Sim, gente seguir. Que o próximo maravilha. tema você vai adorar. A terceira, antepenúltima coisa que a gente determina para chamar uma ideologia de liberalista, de liberal, é a lei. Aí, Bruno, agora é contigo. Brilha muito no Corinthians, moleque. Isso a gente pode ver desde o que os teóricos chamam de proto-liberalismo, pré-liberalismo, com Hobbes e Locke, de que para você poder ser livre, você precisa de que algo forte
determine o que pode ou não ser feito. Afinal, se qualquer pessoa puder impedir eu de ficar quieto ou impedir eu de ir e vir, eu não sou mais livre, né? Então, a necessidade uma das necessidades da liberdade é uma lei forte, um poder forte que me garanta esses direitos. Direito e liberdade, inclusive, são quase sinônimos, né? Então, eu acho que se você tira a lei e a Constituição como fundamentais numa ideologia, ela não pode ser chamada de liberal, porque mesmo no liberalismo, no proto-liberalismo, quanto no liberalismo clássico, quanto do neoliberalismo, você precisa da lei e da Constituição, você precisa de um Estado mínimo para garantir que as coisas aconteçam. Por isso que, por exemplo, eu ouvi falar o ano passado de como chama, uma teoria que chama anarcocapitalismo. É, eu Seja, também ouvi. Você falou, acho, no episódio aqui. que não existe nada que faça as leis, é cada um por si, e as empresas podem existir, e se uma empresa te vender o produto errado, paciência. Você tem que contar com a boa vontade dela. Isso daí não pode ser chamado de liberal, por exemplo, porque não há lei, não há Constituição, né? E uma das coisas interessantes que os iluministas vão dizer é que você fazer essa lei te torna mais livre, né? Você fazer a lei que você mesmo vai seguir, te torna livre. Eu também concordo plenamente com isso. Sem discutir, eu vou até usar uma frase do Locke, né? Você falou do Hobbes, do contratualismo, né? E o Locke também fala: não há liberdade onde não há lei. Ele vai dizer, porque a lei é o panteão. E aí, muito dessa percepção de que o liberalismo compreende que o homem não é perfeito. Então, é onde o Estado vem para proteger a vida, para proteger a propriedade, para proteger a liberdade. É onde ele age. E como ele age, que é os dois preceitos máximos, né, que eu falei até lá no início, de constitucionalidade, é uma ideia de constituição de leis, e consentimento. Foi exatamente o que o Bruno disse. Eu devo consentir. O Hobbes vai inclusive falar que, assim, se não houver o consentimento do indivíduo, porque o Estado é feito pro indivíduo e pelo indivíduo, se, um exemplo, um grupo de políticos criarem uma lei por eles mesmos e não houver o consentimento individual acordado, aqui a gente tem um Estado representativo, então a gente tem um acordo de que a gente põe lá deputados que vão responder por nós. Mas se de algum modo essa representatividade ou esse consentimento for burlado, é de direito do povo a rebelião. Olha que legal que o Hobbes fala. É de direito do povo a rebelião. Você tem o direito de Isso é uma discordar daquilo que diferença você não muito consente. grande, muito particular do Hobbes, que não tem no Locke, inclusive, né? E, e que o Hobbes ele usa um método muito mais incisivo que o Locke, porque para o Hobbes é quase um estado totalitário. A figura que ele usa é o Leviatã, que é uma figura bíblica de um ser todo-poderoso que ninguém pode vencer. Uhum. Então, é curioso ver o Hobbes Falando da rebelião. de uma espécie de absolutismo do Estado, falando assim, mas se tiver errado, o indivíduo tem o direito da rebelião, da revolução, enfim. É muito legal. E aí ele vai também defender que, assim, para dizer que o Estado ele implementa a lei, mas ele é um árbitro da lei, né? Ele faz como se ele fizesse as regras do jogo valerem. E tem que ser imparcial nisso. Ele deve ser o árbitro imparcial. Ele não deve dar privilégios. É uma lei que visa a igualdade e a liberdade do indivíduo e de modo imparcial, sem dar privilégios. Então eu concordo plenamente com você, Bruno. Não tem como existir liberalismo sem ter uma ideia de constituição, né, de conjunto de leis, vamos dizer assim. Pode chamar de outro nome, mas tem que ter lá uma carta magma, tem que ter algo que você aceite como preceito básico jurídico, né, para se constituir socialmente, né? Show? O quarto, penúltimo tópico que a gente considera como essencial e que não
deve faltar para considerar uma ideia liberal, e aí foi eu que coloquei essa aqui, tá na minha conta, né, essa aqui, é a justiça, tá? E aí, justiça, e eu vou até separei aqui, justiça no preceito de que dar a cada indivíduo o que lhe é devido, né? Isso é construído baseado em 3 ideias de igualdade, que é a igualdade fundacional, que é todos os homens nascem iguais, com o mesmo valor moral, e aí nasce aqui a ideia do direito natural repensado, não mais o direito natural católico, ou uma carta de direitos humanos, por exemplo, a gente tem isso com a ONU hoje, que é a igualdade fundacional. A gente parte dessa premissa, todos os homens são iguais nesse sentido, eles nascem com o mesmo valor moral. Aí tem a igualdade formal, que é os indivíduos devem possuir a possibilidade de desfrutar do mesmo status quo social. Então, ele deve usufruir da mesma oportunidade de distribuição de bens e de benefícios. Então, e aqui de modo indiscriminado, você não pode beneficiar ou deixar de beneficiar alguém olhando para fatores como sexo, raça, cor, credo, religião, origem social. Então, o liberalismo se propõe a ser cego para as diferenças. Por isso que ele tem até muita dificuldade de entender campanhas afirmativas em muitos momentos. Esse liberalismo mais clássico, tá? Porque aí eu vou falar aqui de como o liberalismo moderno enxerga um pouco disso da ideia de justiça. E aí, esses dois são os fundamentais para o liberalismo clássico. O liberalismo moderno já vem também com um terceiro pilar de igualdade, que é o de igualdade de oportunidades. Ele enxerga, cara, sim, eu tenho o direito à igualdade fundacional, à igualdade formal, mas ela só é possível se a gente garantir oportunidades a todos. E aí tem 2 pessoas muito específicas que vão defender isso no liberalismo moderno, que é o Keynes, mais uma vez, e o John Rawls. O John Rawls tem um livro chamado Justiça Social, que parte da ideia de que todo homem que todo homem merece o básico e todo homem merece as mesmas oportunidades para alcançar o que ele quer ser. E aí o Estado é sempre o regulador disso. Toda vez que, de algum modo, o liberalismo gerar desigualdades, entra o Estado e intervém para equilibrar a balança. E aí só assim faz sentido a ideia da meritocracia. Tá. Só com a igualdade de oportunidades, para o liberalismo moderno, faz sentido a ideia da meritocracia. Para o liberalismo clássico, a meritocracia já vai quando você tem igualdade fundacional e igualdade formal. Corre por si aí, meu amigão. É a sua habilidade e a sua disposição para o trabalho que vai definir o que você é socialmente. O liberalismo moderno vai dizer, cara, a meritocracia, que é essa ideia de que o homem só pode ser diferenciado a partir de suas habilidades e de sua disposição para o trabalho, ou da sorte, né? Coisas que o homem não pode controlar, só pode ser diferenciado se ele tiver igualdade de oportunidade numa sociedade. Igualdade, então, para um liberal está relacionada, hoje um liberal moderno está relacionado à igualdade de oportunidades, porque ele não acredita que a justiça social, a igualdade social, tal como o comunismo, seja justa, porque somos seres com habilidades diferentes, disposições diferentes, não seria justo tratarmos todos socialmente igualmente. Bruno, puxo para você para matar esse assunto aí, fica à vontade. Eu acho que o problema desse tema aqui, desse tópico justiça, assim, que tipo de justiça? É o mesmo problema que eu tenho com o tópico da razão, é que tipo de justiça, né? Porque a ideia de justiça, ela varia muito. Você pode pegar uma teoria que ela tem uma tal ideia de justiça, outra que tem outra, enfim. Como você definiu aí, existe no mínimo 2 para o liberalismo, que é cada um por si, mas todos tendo o direito de tentar. Não, E, mas a definição é dar a cada um o que lhe é devido. Essa é a definição. sim, Para o liberalismo, óbvio, né? sim, sim, o que lhe é devido significa, então, que se ele é um ser humano, ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de viver, ter liberdade de consciência, enfim. Mas isso não é necessariamente justiça. Eu acho que você pode dizer que justiça se alguém nasceu pobre, ela quer tentar, ela tem uma escola com igual potencial,
é a mesma escola de alguém que nasceu muito rico. A gente pode entender isso como justiça. E aí, ao liberalismo clássico, por exemplo, você já falta essa ideia. Então, eu acho que a justiça, ela não é intrínseca ao, ao liberalismo. E sabe por quê? Porque eu não acho que ela é. A justiça por si só é uma ideia independente do liberalismo. Por exemplo, liberdade individual, eu acho que é uma ideia intrínseca ao liberalismo. Você postular a liberdade individual é quase que a mesma coisa que você postular o liberalismo. Você postular uma constituição que garanta a sua liberdade individual é liberalismo e pronto, final. Agora, você postular razão e justiça não necessariamente é você postular o liberalismo. Então, eu acho que o liberalismo precisa de justiça e ele pede uma justiça própria a que ele pede. Por exemplo, a teoria marxista entende a justiça diferente, sabe? Então, ela tem justiça também, mas aquela forma de justiça. Então, acho que aqui justiça seria uma característica genérica demais para você falar que tem que ter no liberalismo. Entendi. Né? Mais uma vez, eu volto a discordar, porque eu acho que a meritocracia para o clássico e a justiça social, o estado de bem-estar social para o liberalismo moderno é, 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 é intrínseca a ideia, né? E aí eu concordo com você, e aí a gente pode fazer isso com todas as ideias que a gente trouxe aqui. O que é liberdade? Esse tipo de liberdade não pode faltar no liberalismo. Mas há outras ideias de liberdade no mundo, e aí, se for tão genérico assim na minha percepção, você pode tirar e dizer que nada é do liberalismo. A gente Eu falou acho que o que conceito de liberalismo, inclusive de liberdade, é anterior ao liberalismo, por sinal. Mas a gente disse que não pode faltar dentro do liberalismo esse conceito de liberdade. E aí eu digo, não pode faltar no liberalismo esse conceito de racionalidade, o racionalismo, né, muito influenciado pelo iluminismo, e essa percepção de justiça, não pode faltar. Como eles entendem justiça, aí eu concordo com você. Mas se a gente for nessa onda, tudo vai ter uma segunda percepção que não pertence à ideia. De fato, esses preceitos não pertencem à ideia. Mas do jeito que eles constituíram, não pode faltar dentro deles. Eu entendo assim. mas assim, você concorda que liberdade individual é algo próprio do liberalismo? Não, você pode ter liberdade individual ou do fascismo, vamos dizer assim, a Eu não subversão da acho, o liberdade. fascismo não pode A gente ter. falou aqui a subversão do conceito de liberdade, eles diziam que liberdade é seguir aquilo que você foi pré-determinado para fazer desde que nasceu. Essa é a Sim, sua mas liberdade individual. não, isso daí não é liberdade individual, né? Mas Alguém que que nasceu, alguém que nasceu antes de você que determinou. Eu acho que o conceito de liberdade individual, sim, é mais próprio ao liberalismo e intrínseco ao liberalismo do que o conceito de justiça. Porque o conceito de justiça é igual você falar, a liberdade ela é intrínseca ao liberalismo. A liberdade ela é o objeto do liberalismo, né? Ele derivou daí. A justiça ela é uma consequência disso, né? Para ele funcionar bem. Não é algo que está na sua identidade. pode ser, é que não, acredito fielmente que não se pode considerar, eu acho que os liberais vão dizer isso também, não se pode considerar um sistema injusto, não meritocrático ou não que garanta o bem-estar social como liberal. Não se pode considerar ele. Ele tem desigualdade social, ele não atingiu o que é o liberalismo de fato. Mas não E tem os liberais que dizem que a igualdade social é uma coisa que infelizmente vai acontecer? mas ela é definida apenas pela sua habilidade de. O neoliberalismo, você tem razão, ele vai ser uma adaptação disso. Mas ele apenas pelas suas habilidades e pela sua disposição para o trabalho. É que ele reconhece que, de algum modo, existe a fortuna, né? Existe a sorte, o acaso, que aí você não tem controle. Mas tudo bem, é outra coisa que vai ficar na porinha, não tem problema nenhum. O liberalismo permite isso, porque o nosso último tópico, por sinal, e aí se a gente concorda, é a tolerância, que o Bruno até chamou de outro nome, que é só para a gente complementar, a tolerância você chamou também aí de como você deu um outro nome também para tolerância aí. Boa coisa que eu não lembro. Multipluralismo, né? Acho que É o é pluralismo, pluralismo de ideias. Isso. Então, a gente concorda que aí você pode chamar de tolerância ou de pluralismo, que o último
fator, a gente não concorda com todos, mas com esse último a gente concorda, que o último fator para determinar que uma ideia é liberal é a tolerância. E aí o Bruno abriu a outra, ou foi eu que abri a outra? Foi eu que abri. Você que abriu. Manda brasa. O que você acha da tolerância? Desde o início do liberalismo, o liberalismo, na verdade, nasceu se você pensar que ele nasceu com a Revolução Francesa, ou a Revolução Francesa foi o estopim para depois ele nascer, através de uma luta de liberdade religiosa, ou seja, cada um poder ter a sua religião. E os autores liberais todos concordam que cada um pode ter sua religião, cada um pode ter sua fé, e cada um pode ter a sua ideia. E para cada um poder ter a sua ideia, você precisa. E isso justamente é o que significa liberdade. Eu poder fazer o que eu entendo comigo, eu poder fazer, pensar o que eu quiser. Eu sou livre para isso. Né? Inclusive, eu sou livre para não ser racional. Que é um dos tópicos que a gente falou. Então, para poder haver essa diversidade de ideias, você precisa da tolerância, não adianta. Não existe doutrina liberal que exija que a gente pense de tal forma. Caso contrário, não seria liberal. Né? Se você falar, tudo bem, somos liberais, mas todo mundo tem que pensar assim, e aí significa que ninguém é livre para pensar da forma que quer. Então, eu acho que isso sim é intrínseco ao liberalismo. Acho que uma coisa chama a outra, né? Se você pensa em um ser enquanto indivíduo livre, capaz de tomar suas próprias decisões racionalmente, porque ele é dotado de razão, só para fazer uma provocação que você me provocou aí também. Ele é dotado de tomar suas decisões racionalmente, a gente tem uma fé nisso. Obviamente que as nossas opiniões e as nossas decisões vão se conflitar em algum momento, porque existe de algum modo interesses em conflito natural da vida, nem é porque as razões se conflitam, existem contextos diversos, né, que há sentido para tudo, mas elas se conflitam, e a única forma da gente não gerar a partir disso uma matança desgovernada é a forma mais bonita, moral, né? Porque você também tem a lei, né? A lei pode prever, segurar isso, mas na raiz mais interessante da ideia, mais bonita, mais alva dessa ideia, mais alva não, esse termo é horroroso, mas mais primária, assim, mais raiz, vamos dizer assim, da ideia é que haja tolerância. Eu preciso aprender a respeitar a diversidade, seja de opinião, seja moral, seja cultural e política. E aí, quando o Bruno fala dos influentes, eu volto a lembrar que o Voltaire tem muita influência nisso, né? O Voltaire, ele bate muito na questão da tolerância. Tem o Tratado sobre a Tolerância, né? Que é um tratado que ele escreve a respeito da morte do Jean Calas. Eu já falei isso aqui num dos pilotos centrais. O Jean Calas era um pai protestante que foi acusado de matar o filho se suicidou, mas os católicos acusaram o Jean Calas de ter assassinado o filho porque o filho tinha mudado de religião, tinha virado católico, e aí eles arrumaram uma forma de matar o Jean Calas porque ele era um dos únicos protestantes ali da região que ele morava, e aí o Jean Calas é assassinado, é torturado, né, eu até falei, ele é colocado numa máquina que estica os seus membros do corpo, e até quebrar, né, suas pernas e seus braços, é feito isso com ele, quebram os braços e as pernas dele, esticando o corpo dele, e aí antes de matarem ele, vão colocar ele na guilhotina, vão cortar o pescoço dele, ele tem direito à última fala, e os católicos esperassem que ele pedisse perdão para ter uma remissão no céu, e aí ele faz o inverso, ele fala, eu perdoo vocês. E aí isso mexeu tanto com... É tão bonito, chega a arrepiar, né, cara? Isso é tão bonito, parece um pouco Jesus falando, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Imagina um cara chegar a esse ponto, né, Bruno, de alguém te torturar, te matar e você perdoar a pessoa ainda na hora da sua morte. E aí o Voltaire faz um tratado sobre essa história e ele vai defender a tolerância religiosa, e o Locke também vai escrever sobre a tolerância religiosa. Então, o Popper vai falar sobre a tolerância aí no sentido muito mais amplo, né, para além da religião, e o Popper chega a dizer, a gente aprendeu isso até com Agostinho Carrara, né, Bruno? A gente aprendeu com Agostinho Carrara numa entrevista que ele deu, né, que o Popper vai falar que dentro do liberalismo, né, do mundo democrático e liberal, a única coisa que não se pode tolerar é o intolerante, porque a intolerância é um valor máximo
do liberalismo. Então eu concordo plenamente, né? O John Stuart Mill vai dizer que a tolerância é a garantia da autonomia e é a única possibilidade de permitir que todas as pessoas alcancem o seu potencial moral, então, mais alto, né? Então eu tenho que ser tolerante ao outro, porque ele também está num processo de descobrimento de si mesmo, e ele vai, inclusive, aprender com seus erros. E então ele a tolerância é o que dá o equilíbrio interessante e concorrente. E ele tem um exemplo, né, que eu não lembro se foi o Mill que deu, mas é um exemplo assim, de que sempre há um ponto de convergência. Por isso que a tolerância é importante. Porque ele dá um exemplo bem, bem legal, tipo, imagine funcionários solicitando aumento, carga de trabalho menor e também um trabalho mais insalubre, mais salubre, né, mais saudável. Então ele tá ali, estão lá fazendo greve para isso. Do outro lado tem o empresário que quer ganhar mais lucros e para isso ele precisa produzir mais. Então esses conflitos, esses interesses se conflitam, mas há um ponto de convergência. Há um ponto de convergência de que para ganhar mais dinheiro, o empresário precisa dos seus empregados. E aí ele diz, é nesse ponto de convergência que a tolerância vai trabalhar, para que de algum modo a gente consiga equilibrar as forças e trazer aquilo que em tese é o melhor possível para todo mundo. Então nessa daí eu tô contigo, fecho, porque sou tolerante, inclusive até aceitei as suas discordâncias a respeito de mim, né, Bruno? Então aceito aí, fica tranquilo, somos todos tolerantes. Você também o é, eu sei, você também vai me amar depois dessas discordâncias. É isso E aí. essa cara aí, tipo, não sei se vou te amar não, viu, cara? Tolerar, eu tolero, né? Amar é demais. E assim a gente delimita o que deve haver num, num, numa ideologia política para definirmos ela como liberal. E aqui eu vou fazer as ressalvas dos 5 pontos que fizemos e aqueles que concordamos plenamente e aqueles que não concordamos plenamente. Fazer essa ressalva para ficar bem claro. A gente concorda que a liberdade do individual ela é o primeiro ponto que deve haver numa ideologia para ser considerada liberalismo. A segunda é a razão, e aqui há controvérsias, eu considero mais do que o Bruno considera. Para o Bruno não considera isso essencial, eu considero enquanto essencial. Aí você pode ver, há pensadores, porque somos pensadores que vão dizer que sim, há pensadores que vão dizer que não. O Bruno considera a lei essencial, e eu não tinha isso na minha mente, mas concordo com ele, a lei também, a Constituição, né, a constitucionalidade é essencial para a gente dizer que uma ideologia é política. Eu considero a justiça outro ponto essencial, e um conceito de justiça de dar ao outro o que lhe é devido, a partir das suas habilidades e da sua disposição para o trabalho, pressupondo algumas igualdades. Se você tirar isso do liberalismo, para mim, ele deixa de ser liberalismo. Para o Bruno, não, porque o conceito de justiça é mais amplo e ele é para além do liberalismo. Para o Bruno, não. Bruno, se eu tiver falado de besteira, você me corrige, porque eu estou falando em seu nome, né? E por fim, a tolerância, nós dois concluímos que sim. Para finalizar, a gente diria que hoje a gente tem duas vertentes liberais do mundo, duas vertentes liberais, o liberalismo é um sistema novo, assim, olhando para a história. Você vai ter o liberalismo clássico, com uma reinvenção que é o neoliberalismo, e você vai ter o liberalismo moderno, que é o clássico, está muito mais do lado daqueles que defendem o Estado mínimo e de uma liberdade negativa, com a ausência de restrições para a liberdade do homem, né? Então, ele é livre, inclusive, para fazer mal a si mesmo e para ser um idiota, para ser egoísta. E o Estado deve intervir minimamente para garantir a vida, a liberdade e as propriedades do outro. Mas há uma ideia mais moderna, liberal social, vamos dizer assim, existe muita gente liberal social, os sociais-democratas, da ideia de que o liberalismo, ele deve ser, a liberdade individual deve existir, não porque as pessoas devem fazer o que querem, porque ele acredita que a única possibilidade do homem chegar ao seu potencial moral mais elevado é através da liberdade individual. Então, é inevitável que se tenha, e o Estado tem não mais uma ação mínima, ele tem agora uma ação essencial de promover estabilidade social, bem-estar social, o estado de bem-estar social, além de ter a intervenção toda vez que esse sistema
se descambar para uma desigualdade de algum modo. Então, esse liberalismo moderno vai aceitar ações afirmativas, campanhas afirmativas, como cotas, para reequilibrar a balança social de algum modo. Bruno, acho que é isso. Ficou muito legal esse episódio mais uma vez, e ainda com discordâncias, isso fica muito mais legal, porque vai ter gente... E aí, se você concordou mais comigo, vai lá. Se concordou mais com o Bruno, não vai lá, por favor. Você tá no mudo, tá, Bruno? Só pra ficar legal, eu vi que você tá falando meia hora e eu não tô ouvindo. Fala alguma coisa, Bruno, pra me ajudar? A gente pode fazer assim, ó, um desafio para quem tá assistindo. Se você concorda com o Silas, vai lá, dá um like. Se você concorda comigo, vai lá e compartilha. Ah, moleque, é um desafio. A gente vai ter um compartilhamento. Quero ver. E um like, você vai ver. Valeu, gente. É assim que a gente fica. Programa especial de Natal. Desejamos um Feliz Natal a você, a toda a sua família. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vai ser, se o Bruno concordar, a ideia do conservadorismo, né? Porque seguindo ali a sequência histórica, você tem essas duas vertentes ali se apoiando. Muita gente vai dizer que é um liberalismo conservador, mas o conservadorismo depois se estrutura enquanto ideologia. A gente vai tratar as origens disso e como ele se virou ao longo da história. Não sei quando vai vir, não nos pressione, a gente faz na hora que a gente quer, porque a gente é liberal. Esse episódio é mais que um episódio de Natal, é um episódio atemporal para você assistir eternamente com a sua família. Ouvir, assistir, compartilha, valeu, um beijo, sobe evento e Bruno, vamos indicar alguma coisa aí de livro? Indica um livro, eu indico outro sobre o liberalismo. Vai. Eu vou indicar um texto curto, então. Vai. Que eu acho que é mais fácil o pessoal ler, porque os textos do liberalismo é sempre chato, meu amigo. Vai. Nossa, você lê John Stuart Mill, é uma coisa... chama Da Liberdade dos Antigos comparada à dos modernos, do Benjamin Constant. É um texto bem curto, é um texto que muita gente lê no direito, porque ele fala questões sobre direito internacional, tem gente que lê em economia, porque ele fala questões disso, mas ele é bem curto e trata de o que era a liberdade na Grécia Antiga e em Roma, e o que é ali na transição, depois do Renascimento, o que é a liberdade hoje. Então, fica a dica. É um texto muito fácil, muito legal. E eu vou indicar o do John Stuart Mill, que é sobre a liberdade, é como se fosse ali o manifesto inicial a respeito do liberalismo. O liberalismo é uma coisa que não é tão estruturada quanto foi o comunismo, mas é uma outra indicação do John Stuart Mill sobre a liberdade. Beijo, boa semana, a gente se fala. Valeu, Brunão! Feliz Natal pra você, pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua família. Um beijo no coração. E tô louco pra te ver, pra aglomerar, né, meu amigo? Vamos aglomerar, depois que chegar a vacina é quarentena invertida. É cuspidela na cara, quarentena invertida. 40 dias fora de casa. É beber vacina com álcool. Meu amigo, é isso aí que a gente vai fazer. A gente vai morar no mercado e de vez em quando ir em casa, só pra fazer o inverso que a gente fez da quarentena. Valeu! Um beijo, Brunão. Boa semana. Tchau, nego!